Você sabia que Jesus não podia realizar todas as coisas? Como eu tenho dito, temos nos esmerado em ensinar a profundidade da palavra de Deus, a palavra pura, de maneira que ela promova em nossos corações o conhecimento de Deus. E era isso que os patriarcas, os profetas, os apóstolos fizeram ao longo da humanidade. E essa é a vontade de Deus para mim e para você. Tudo bem? Eu sou Alan Rodrigues, pastor da CLSJ, Caminho da Luz, Seguidores de Jesus. Vem comigo que vamos entender um pouco do que isso significa. Vamos à palavra? Em Mateus 4, do versículo 1 ao 4, está escrito assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A pergunta que eu quero te fazer agora é a seguinte: Jesus poderia ter transformado aquelas pedras em pães? A resposta mais óbvia que todos me dão sempre é: claro que sim, Jesus pode todas as coisas. Para compreender a Bíblia, nós precisamos entendê-la por completo e não somente uma passagem. Com cada passagem, Deus quer nos comunicar uma verdade, e é por isso que, sem estudá-los, nós jamais poderemos compreendê-la. Em Filipenses 2, de 7 e 8, diz assim: Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Muita gente atribui a vinda de Jesus a algo fácil, justificando assim: mas ele era Deus. Isso está completamente errado. Deus não luta contra o mal com poderes de Deus, porque Deus não tem oponentes. Você luta contra alguém quando você joga uma partida de xadrez, quando você disputa uma partida de futebol, dama ou um jogo de vôlei. Ninguém pode lutar contra Deus, o Criador de tudo. Tudo que existe foi feito por Ele. Bastaria Deus dizer uma palavra e Ele destruiria o adversário. Deus luta pelo argumento, pela palavra, pela verdade, por meio de Cristo. Por isso que nós temos que conhecer a palavra. Essa é a nossa arma, essa é a nossa espada, essa é a que vence o mundo. Cristo que vence o mundo. Veja, ele se esvaziou. Se Jesus pudesse transformar aquelas pedras em pães, ele poderia também anestesiar as chibatadas, as bofetadas, a coroa de espinhos, até mesmo a cruz. Seria um sacrifício falso. Deus seria uma farsa. Então, não haveria sacrifício. E o diabo diria: mas assim então é fácil você poder salvá-los. Em João 19:11 diz assim: Quando Pilatos disse para Jesus: Você não sabe que eu posso te libertar? Diga alguma coisa a seu favor. Jesus respondeu: Nenhum poder você teria sobre mim se o meu Pai não tivesse lhe dado. Jesus está se submetendo como homem ao destino que lhe era reservado. Ele em nenhum momento venceu esse mundo usando os poderes divinos. O que eu quero dizer com você nessa mensagem? É que nós temos que olhar para o exemplo de Jesus, pois ele está representando eu e você, para que nós não pensemos que Deus nos deu alguma tarefa impossível de ser realizada. Se nós queremos agradar a Deus, nós devemos seguir e cumprir com a sua vontade. Não podemos pensar que podemos seguir a Deus do jeito que nos agrada, sem participarmos dos seus planos. E com isso, o que eu quero dizer? Sem o sofrimento que ele sofreu. Que sofrimento? Sem abnegação, sem desprendimento, sem nosso egoísmo, nos alienando, fazendo a obra de Deus, ou seja, seguindo a Deus conforme a nossa vontade. Deus deseja que nós participemos do corpo de Cristo, da igreja, como membros, que assumamos um compromisso com Ele. Aceitar a Cristo é aceitá-lo integralmente,
e não somente em parte. Nos comprometer, crer na palavra, confessá-lo publicamente, batizar-nos, tomarmos a Santa Ceia, servirmos uns aos outros, apoiarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, que é o mais difícil. Se você não tiver como exercitar a fé que você tem em Cristo, você não faz parte dele. Você não pode ser igreja sozinho. Deus não considera um braço, uma mão, uma perna, um corpo, mas sim o corpo inteiro. Medite nisso. Venha fazer parte do corpo de Cristo da forma como Deus planejou. Vamos orar? Pai querido, eu quero interceder pela tua igreja visível, pela tua igreja invisível, que o teu Espírito possa alcançar as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, para que elas entendam que o Senhor não veio como Deus cumprir com a sua obra. O Senhor veio como homem. O Senhor era 100% Deus, 100% homem. E o Senhor não usou nenhuma das suas prerrogativas. O Senhor não estendeu a mão e destruiu Satanás. Mas o Senhor venceu pela palavra, por meio de Cristo, por meio do Cristo humano, ungido. Cristo significa ungido. O Senhor foi ungido pelo Espírito Santo, assim como todo aquele que faz parte do corpo de Cristo também é ungido com o Espírito Santo, com força, com poder para vencer este mundo. Não para voar, nem para fazer proezas e maravilhas, mas para poder vencer este mundo caído, esse mundo destruído pelo pecado. Então, Senhor, que o Senhor possa trazer as pessoas que são tuas, aquelas que verdadeiramente querem fazer parte do teu reino, para que elas componham o corpo de Cristo, a tua igreja, e nós possamos juntos nos fortalecermos, juntos trabalharmos uns pelos outros e pelo teu reino, para que ele assim avance e para que ele assim possa trazer mais e mais almas para o teu reino, Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus, teu Filho poderoso, e no poder também do teu Espírito Santo. Amém.